Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Muitos de nós têm o receio de uma nova guerra mundial. Como será nesse momento, portanto, o conflito na Ucrânia repercutindo dentro de nós? E mais ainda, como ele repercute no plano espiritual? Nós vamos hoje refletir sobre esse tema atual e da maior importância. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus.
Nesse momento da história, muitos de nós têm as atenções voltadas para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já entra no seu 3º mês, acumulando muitas cenas de sofrimento humano. Agora, se nós encarnados estamos aflitos, como será que os espíritos benfeitores lidam com conflitos desse tipo no mundo espiritual? Como eles nos ajudam? Conflitos são um reflexo da nossa própria evolução moral e das nossas escolhas. No Livro dos Espíritos, na questão 742, os espíritos revelam a Kardec que as causas que levam o homem à guerra vêm da predominância da nossa natureza animal sobre os valores espirituais. Eles nos esclarecem que à medida que o homem progredir, as guerras serão cada vez menos frequentes. Os ensinamentos dos espíritos, contidos em toda a codificação, sempre reforçam o conceito do livre-arbítrio, ficando claro dessa forma que somos responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. Ou seja, somos nós, e tão somente nós, que responderemos pelas nossas escolhas, sejam elas para o bem ou para o mal, para satisfações egoístas ou para o bem da coletividade, para nos levar à porta estreita da bondade e do amor incondicional ou para a porta larga das tentações. A guerra da Ucrânia vem sendo fomentada pela ignorância, pelo orgulho, pelo egoísmo que ainda dominam o nosso próprio espírito, a nossa sociedade, enfim, o nosso planeta. Mas a espiritualidade maior não mede esforços para evitar que a barbárie se concretize. Sabe-se através da literatura espírita que são criadas fileiras de amparo e proteção para que se evitem catástrofes maiores. E uma vez que não seja mais possível evitar, os benfeitores mobilizam inúmeros irmãos no socorro da humanidade, inclusive para receber as desencarnações que começam a acontecer em massa. Mas temos que ter em mente uma coisa: em termos evolutivos, a diversidade de princípios morais do mundo espiritual é reflexo dessa mesma diversidade que temos aqui, ou seja, enquanto alguns espíritos desencarnados lutam para evitar o mal, para nos ajudar, outros se unem às mentes encarnadas para encontrar maneiras cada vez mais terríveis para que o sofrimento humano seja ainda maior. Um exemplo que nós já trouxemos aqui e que vale a pena lembrar, até para que nós entendamos a presença dos benfeitores nesses momentos de guerra, foi trazida por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vemos o esforço dos mentores para tentar fazer com que Dom Pedro II não sucumbisse à tentação de deflagrar uma guerra contra os países vizinhos. No mundo invisível, as falanges de Ismael já estavam nessa época preparando a encarnação de espíritos elevados que viriam colaborar com o imperador Dom Pedro II na solução de problemas graves daquela época, a abolição da escravidão, o desenvolvimento da economia e da liberdade do país. E então nomes como Rio Branco e Mauá, Castro Alves, Pedro Américo já nasceram com a missão de colaborar nesse processo de evolução. Humberto de Campos, no entanto, relata nesse livro que nem por isso os caminhos para a paz estavam garantidos, por causa da vaidade e do desejo de possuirmos uma certa supremacia sobre as nações vizinhas. Humberto de Campos relata inclusive um encontro do imperador com o Mestre Jesus durante o sono, em que Jesus tenta adverti-lo para evitar a guerra contra os nossos países vizinhos, naquilo que ficou conhecido na história como a Guerra do Paraguai. Nós podemos também recorrer a outro livro para entender a preocupação dos benfeitores diante de situações desse tipo. Nosso Lar, do Espírito André Luiz, traz um relato detalhado do que se passa no plano espiritual quando vivenciamos um cenário de guerra aqui. No capítulo 24, ele descreve o seguinte: era agosto de 1939 e as comunidades do mundo espiritual já estavam sendo convocadas a redobrarem o auxílio à Terra, porque a Segunda Guerra Mundial eclodiria a qualquer momento no seio das civilizações planetárias, com todo o seu cortejo de horrores e de destruição.
Ou seja, a comunidade espiritual se viu imediatamente em emergência. Houve até um chamado em alto-falante na colônia de Nosso Lar, convocando trabalhadores para ajudar a humanidade. E os benfeitores dizem ainda: continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Fazendo uma comparação dessa narrativa de André Luiz com o que nós estamos vivendo hoje, podemos imaginar que esses chamados que ecoam nesse momento nas esferas superiores devem ser parecidos a esses, buscando nos amparar, evitar que o nosso livre-arbítrio provoque ainda mais equívocos. As guerras são, afinal, sempre a consequência do nosso orgulho, da vaidade, do egoísmo que ainda ilude o coração humano, porque ainda não estamos totalmente despertos para as leis perfeitas de amor, de justiça, que regem absolutas todo o universo criado por Deus. Assim que começarmos a trazer essa verdade para o nosso entendimento, para a nossa prática, assim que nós começarmos a nos ajustar às leis divinas, nós abandonaremos as ilusões do poder temporal, não veremos mais motivos para guerrear, para oprimir o nosso semelhante. Não iremos mais querer viver apartados do amor e da paz. Mas, e no dia de hoje, como anda o nosso desejo pessoal pela paz? Nós reconhecemos o ímpeto pela guerra entre nações que se dizem inimigas, mas sabemos semear a paz ao nosso redor? Será que sabemos ser gentis com todos os nossos semelhantes? Viver com respeito à diversidade de opiniões? Ou ainda buscamos humilhar ou oprimir aqueles que nós achamos que estão errados só porque pensam diferente, mesmo que nós usemos palavras nas redes sociais e não usemos as armas da guerra? As desavenças entre as nações ou entre as pessoas nascem desse orgulho de querer ser superior ao seu semelhante. Mas o que Jesus pregava era bastante diferente disso. Ele nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos então tentar desenvolver esse olhar amoroso por todos os seres, por aqueles que simpatizamos, por aqueles que achamos que estão em erro. Afinal, em erro todos nós estamos de alguma forma, até que nós saibamos o significado do amor incondicional. Deus, que é Pai de todos nós, acolhe e orienta e traz sempre novas oportunidades a cada encarnação para todos os seus filhos, sem exceção. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Ao nos propormos a ser pessoas melhores, a melhorar as nossas atitudes, nós vamos passar certamente pela necessidade de rever o nosso comportamento perante a nossa atividade profissional, seja ela qual for. Afinal, nós passamos a maior parte do tempo de nossas vidas no exercício da profissão, independentemente se somos empregados ou patrões. O relacionamento com as pessoas é inevitável. Colegas de trabalho, chefes, subordinados, clientes, fornecedores, enfim. Temos aí uma grande oportunidade de servir ao próximo e, por conseguinte, servir a nós mesmos. Sim, servir
o que significa atender ao outro em suas necessidades em todos os aspectos, o que envolve paciência, compreensão, educação, orientação, colaboração, misericórdia também. Isto para citar apenas algumas das atitudes que deveríamos cultivar na nossa atividade profissional, no meio do nosso trabalho, enfim. André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, o qual eu costumo chamá-lo de nosso manual de boas maneiras, ele faz algumas considerações muito importantes a este respeito, as quais comentaremos algumas agora no nosso programa. Primeira delas, nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Tem gente que acha que ser prestativo e executar o seu trabalho com esmero e atenção é se rebaixar, é desmerecer a sua imagem perante os outros. Mas o que André Luiz fala nos diz é bem ao contrário. Nós não estaremos nos rebaixando, pelo contrário, nós estaremos nos elevando espiritualmente, nos elevando enquanto ser humano. Outra dica: enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples dever. E percebem que o mentor, à sua época, na década ainda de 40, 50, quando ele escreveu o livro, ele já nos alertava ao que os especialistas em RH hoje em dia recomendam, sobre a necessidade de aprimoramento constante, na profissão, concursos, acompanhar a evolução na carreira, na área em que ele escolheu, senão o tempo passa e ele fica para trás. Então é simples dever, não é favor a ninguém, Colabore com as chefias, é outra dica, hein? Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação, Ou seja, realizar o nosso trabalho em sintonia com os nossos superiores é princípio para um bom resultado da equipe, Já que a bajulação nada tem a ver com o desenvolvimento profissional. Por quê? Porque força uma situação que não se sustenta, além de ser muito antiético, a bajulação, no puxa-saco, na forma popular de falar. Então, fica aí a dica, de nosso André Luiz a esse respeito, Outro alerta que ele nos dá é, em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o trabalho dos colegas. Fiquemos alertas ao princípio do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, certo? Por quê? Porque se desvalorizamos o trabalho dos outros, dos colegas, certamente, mais cedo ou mais tarde, seremos nós os desvalorizados. Pensemos nisso. Outra dica aqui do nosso mentor: jamais, essa é perfeita, jamais fingir enfermidades ou acidentes
principalmente com o intuito de se beneficiar das leis trabalhistas, né, de amparo ao trabalhador, né, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. E isto é gravíssimo. A quem uma pessoa que age dessa maneira, ela acredita estar iludindo, estar enganando, né? Ela acredita que está enganando, ao contrário, ela está enganando a si mesma. E este procedimento não passará em branco na hora de prestação de contas sobre os nossos atos. Não nos esqueçamos que ao mentir sobre a saúde, né, pode significar, né, um dia, mais dia, menos dia, uma doença real no futuro. Nosso corpo, né, ele responde ao que nós enviamos ao subconsciente sobre as nossas afirmativas. Então, se nós afirmamos, se nós agimos, se nós tomamos providências como se estivéssemos doentes, só para tirarmos licenças no trabalho, né, para nos beneficiarmos assim do amparo legal, nós estaremos ditando a sentença de morte futura. Podem acreditar. Além do mais, a saúde é uma bênção que devemos agradecer e utilizá-la produtivamente, né? Nunca atribua unicamente a você o sucesso desta ou daquela tarefa ou empreendimento, compreendendo que todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Bom, devemos ficar atentos neste fato. Por vezes pode parecer que nós conseguimos sozinhos a proeza de concluir um trabalho, mas se nos aprofundarmos bem, a gente vai perceber que contamos sim com a participação de outras pessoas, mesmo que essas nem saibam. Sozinhos ninguém chega ao sucesso. Por exemplo, às vezes o simples fato do chefe nos deixar livres para realizar um determinado projeto, nos poupando de outros afazeres, foi o principal elemento colaborativo para o nosso êxito. Outra lição que traz André Luiz: sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. É sempre triste, eu acho, né? Porque quando eu vejo pessoas desavisadas se negando ao trabalho, em pleno expediente, lançando mão de artifícios como fazer tudo em marcha lenta, ficar horas no banheiro ou em algum canto, ficar o tempo excessivo antenados no celular, né? Ou na frente de computadores, mais gastando tempo e energia em papos infrutíferos. Enfim, não percebem que estão de fato se prejudicando, pois quem é que vai promover e reconhecer um funcionário assim, com este perfil? Quem que vai indicá-lo para uma promoção? Você possui, né? Essa é a última dica aqui de André Luiz que a gente vai comentar. Ele nos fala: você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Bom, gente, tudo bem que a gente haja no sentido de melhorar, reorganizar, reestruturar as atividades,
no setor que nós trabalhamos, mas é fundamental que este movimento ocorra num clima de respeito e harmonia, jamais desrespeitando os nossos colegas de trabalho, as chefias, querendo impor a nossa forma de trabalhar, o nosso método. Bom, e em matéria, finalmente, essa não foi a última, a última vai ser essa, que em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas quem igualmente recebe deve trabalhar. Eu sempre que eu posso, eu falo isto aos jovens. Não somos contratados pelos nossos belos olhos, mas pelo trabalho que vamos realizar. Quando nós procuramos um trabalho, não pensemos que nós estamos nos lançando, mas não é nenhum favor para quem nos contrata, ao contrário, né? Nós precisamos daquele trabalho e, para tanto, devemos executá-lo da melhor maneira. Bom, pessoal, ficamos por aí. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma satisfação enorme estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre sonambulismo. No Livro dos Espíritos, nas questões 425 até 438, estão todos os esclarecimentos a respeito. Entretanto, vamos nos focar somente nos seguintes pontos dos ensinamentos dos Espíritos da codificação. O que caracteriza o sonambulismo? O sonambulismo, o que o caracteriza é o fato de o indivíduo, embora dormindo, poder movimentar-se e agir, utilizando o seu próprio corpo material como se estivesse acordado. Ele se levanta, caminha e pratica atos próprios de sua vida com absoluta segurança e perfeição. Quais os tipos de sonambulismo? Existe o sonambulismo magnético, que é provocado, e o sonambulismo natural. O sonambulismo tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? O sonambulismo é uma situação de independência do espírito, mais completa do que no sonho, porque então suas faculdades abrangem maior amplidão e passa a ter percepções que não tem no sonho, que é um estado de, digamos, sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito atinge a plena posse de si, é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, estando este entregue ao indispensável repouso da matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se entrega a uma ação qualquer que necessita da utilização de seu corpo, do qual se serve, então, de uma maneira semelhante ao que se faz com uma mesa ou com qualquer outro material no fenômeno das manifestações físicas, ou até mesmo de vossas mãos, no caso das comunicações escritas. Nos sonhos dos quais se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito
porque em repouso não se apercebe a não ser de sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão com vagas lembranças, seja desta ou de existências anteriores. Fica então fácil compreender porque os sonâmbulos, enquanto no estado sonambúlico, não têm nenhuma lembrança do que ocorreu, e porque os sonhos, dos quais se conserva a memória, não têm muitas vezes o menor sentido. E continua a nos ensinar os espíritos da codificação. Muitas vezes os sonhos não têm o menor sentido, porque pode acontecer que sejam a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Outra característica do fenômeno é o fato do sonâmbulo perder, ao acordar, a lembrança daquilo que fez dormindo. No sonambulismo, analogamente ao que ocorre durante o sono, o espírito do sonâmbulo se desprende, como já foi dito, e uma vez emancipado, passa a ver com os olhos da alma, com a particularidade de que, embora desprendido do corpo físico, continua exercendo uma força sobre o corpo físico. E o faz com grande segurança, como provam os fatos, a ponto de subir em telhados e caminhar à beira de precipícios sem se acidentar. A respeito disso, Gabriel Delane relata em seu livro O Espiritismo perante a Ciência alguns fatos muito interessantes, como por exemplo o caso de um farmacêutico da cidade de Pavia, na Itália, que durante o sono levantava-se da cama e ia ao laboratório de sua farmácia, onde continuava a preparar as receitas ainda não atendidas. É muito importante relembrar que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou espírito, e os enganos que comete decorrem da respectiva imperfeição, condição esta que não lhe dá a possibilidade de a tudo ver e conhecer, pois todos ainda participam como encarnados dos erros e preconceitos do mundo material. E concluímos: Deus deu ao homem a faculdade do sonambulismo com um objetivo útil e sério, e não para aquilo que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Recomendamos a leitura completa a respeito do sonambulismo, que está, como foi dito, no Livro dos Espíritos. Amigas e amigos, vamos manter sempre na mente que os objetivos da vida material são de facilitar os ajustes dos desencontros ocorridos em vidas passadas, o de aprender e colocar em prática o hábito do perdão e a desenvolver o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos para a elevação intelectual, moral e espiritual. Não é em vão a recomendação dos Espíritos: amai-vos e instruí-vos. Boas reflexões, agradecemos a sua companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas e estudos diários sobre as obras espíritas. Muito obrigada e até a próxima!
Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Kai Bar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.